Cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, que nós vamos hoje estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que Deus nos concedeu esta bênção. Nós estamos falando diretamente aqui da Igreja Assembleia de Deus de Brasília, na área especial, número 8, setor de Sul, Taguatinga, que tem como presidente deste grande campo o pastor Osival Pereira Xavier. Nós vamos dar início ao nosso trabalho, pedindo aqui o pastor Isidro, nosso professor, para fazer uma oração a Deus, para abençoar esse trabalho nesta manhã. Pastor Isidro. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade de ministrarmos a Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, que Teu Espírito Santo use a lição de hoje para impactar os Teus filhos que, ó Deus, irão, Pai Santo, participar e estão participando, ó Deus, dessa Escola Bíblica Dominical. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como de costume, o nosso comentarista ele sempre coloca 3 hinos da harpa cristã para nós escolhermos um dos hinos e cantar. Esta manhã nós vamos entoar o hino de número 432. É um hino bastante conhecido, que fala de uma vida de consagração, é como se fosse uma oração, né? Uma entrega. Então vamos cantar este hino de número 432. Minha vida seja assim. Hino muito participativo. Os irmãos que estão em casa assistindo o sistema online, abra sua harpa, cante conosco, 432. É como se o irmão estivesse mesmo na escola presencial. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, o Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado a Teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Nós vamos então prosseguir com nossa lição de hoje, passar já para o pastor Isidro começar essa ministração. Muito bem. Queridos irmãos, como nós já vimos, o tema de hoje é Despertamento Espiritual Milagre, lição 12, não é? Lição 2, né? O textuário é: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Romanos, capítulo 13, versículo 11. A verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Irmão, nós vamos, como de costume, fazer a leitura alternada. A lição de hoje encontra-se em 2 livros do Velho Testamento. E são próximos livros, para facilitar os irmãos. É o livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 7. Esdras, de 1 a 7. Em seguida tem o livro de Neemias, também no capítulo 1, de 1 a 3. Então nós vamos fazer a leitura desse texto, não pode acompanhar em casa, para quem não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, Esdras 1, de 1 a 7, e depois Neemias 1, de 1 a 3. Nós vamos fazer a leitura bíblica, como sempre, nos versículos já indicados, Esdras e Neemias. Nós vamos então, Esdras, o capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo que seja Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos países de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores desconfortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, verso 1 a 3. O primeiro versículo diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então nós vamos, pastor Exídio, pode dar início à ministração. Muito bem. Queridos irmãos, nesse domingo abençoado, como nós já vimos, temos uma lição que vem trazer a nós inúmeras lições e ensinamentos. O conteúdo da lição tem os seguintes tópicos. Tópico 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O tópico 2, as finalidades do despertamento. No tópico 3, tem como tema Deus cumpre as suas promessas. E o último tópico, que é o quarto, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O objetivo geral, eu pediria o professor Silas para ler para nós o objetivo geral, por favor. Então, irmão, o objetivo geral diz o seguinte: reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Muito bem. E os objetivos específicos são, primeiro, explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. 2, enumerar as finalidades do despertamento. E, por último, 3, ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. A introdução, professor Silas, com o senhor. Bom, a introdução da lição, ela nos diz assim, a leitura: nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual
e suas finalidades. Muito bem. O senhor tem alguma coisa a falar sobre esse ponto? Não apenas que o despertamento espiritual realmente tem uma finalidade. Sim, é a vontade de Deus que, aliás, é vontade de Deus que a igreja tenha um despertamento, seu povo, um despertamento contínuo. Contínuo. Né? Muito bem, muito bem. Então, esse Interessante, irmão Silas e queridos irmãos, eu quero fazer uma observação. Observe que na leitura que fizemos, o decreto tinha sido assinado por Ciro. O decreto, lógico, dizia que os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém, reconstruir o santo templo. E o versículo 3 do decreto convocava, irmão Silas, todo o povo, aqueles que quisessem, dizendo, como é que dizia, como é que era essa convocação? Dizia assim: quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, o decreto tinha também uma convocação. Tinha. E um detalhe, querido, que era uma tarefa muito grande, não é? No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria dos judeus estava acomodada à vida na Babilônia e não estavam dispostos a voltar à terra de Israel para executar, irmão Silas, o plano de reconstrução. Foi aí, através do Espírito Santo, que alguns homens se despertaram para retornar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Não é? Em outras palavras, somente pelo poder do Espírito Santo é que boa parte daqueles que retornaram para Jerusalém tiveram condições, foram despertados, foram impactados. Então, se não fosse Deus trabalhando, não teria havido aquele grande despertamento. E pensando nisso, vamos para o tópico 1, que fala sobre o despertamento espiritual vem do próprio Deus. Eu vou ler aqui, irmão Cílio, depois o senhor faz o comentário, pode ser? Pode ser. Está assim, no primeiro ano de Ciro, como nós já lemos, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel, como nós já vimos na lição de domingo, né? Isso. Para orar pelo futuro de seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Lógico, temos que orar, temos que ler a palavra, mas todo avivamento vem de Deus, não é isso? É verdade. Deus usa, portanto, instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento, irmãos, é Ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O senhor pode fazer algum comentário aí sobre Pastor, esse ponto? realmente houve um milagre aqui. Milagre. Olha, por mais amigo que Daniel fosse do rei, né? Influência, ele não poderia fazer nada. Daniel, por si mesmo, ele não podia fazer nada. Podia ser amigo dele, podia influenciar tudo. Isso. Mas se não fosse Deus tocar no coração de si, bem verdade, como o irmão falou aí, Daniel orou realmente pela restauração, compreendeu a profecia, etc. Mas ele não forçou, olha, Ciro, nós temos que voltar, o tempo está passando. Não, Deus é que tocou no coração de Ciro para fazer esse despertamento. Então, não tem amizade, não tem amigo, não tem nada. Mas Deus é que tem. Porém, só Deus é quem podia colocar na cabeça de Ciro, pastor, esse milagre, esse pensamento. Aí podemos dizer, irmão Silas, que no despertamento Deus age como Ele quer. Como Ele quer, exatamente. É Ele que é o responsável. Ele é que é o despertador. Em outras palavras, todo despertamento que dizem existir por aí, que não vem de Deus, não tem base. É fogo de palha. Eu queria fazer uma consideração dentro desse ponto, dizer para os irmãos, acompanhando o que o professor Silas disse, que é o seguinte, que o despertamento espiritual é a manifestação
da presença de Deus no coração de seu povo. É o mover do Espírito Santo na vida de cada um na igreja, levando os irmãos a uma vida de contrição, arrependimento, confissão de pecados e de santidade. Detalhe, Zacarias 4, versículo 6 diz lá, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Portanto, é o Espírito. Quero fechar dizendo o seguinte: no despertamento espiritual, Mocilas, nada é fabricado ou planejado pelo homem. Não é? Tudo vem de Deus, vem do alto. Quer ver um exemplo? Lá em Atos 2:2, no dia de Pentecoste, o avivamento, né, começou, sabe como? O despertamento começou, sabe como? Diz lá, de repente, veio do céu. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, olhe, todo verdadeiro despertamento, avivamento, tem que partir de Deus. Né? E o verdadeiro avivamento, ele segue os princípios da palavra de Deus. O senhor tem alguma coisa para falar? Pastor, assim, por mais útil que você seja na igreja, por mais espiritual, vamos dizer assim, mais santo, você não consegue promover um despertamento na igreja. Isso. Você pode até influenciar os irmãos a buscar a Deus, que isso é importante, Deus vai se agradar mesmo, mas se Deus é de Deus, o plano é de Deus, não adianta formalidade. Nós vamos formalizar um despertamento aqui, não adianta, pastor. É de Deus. Não esqueçamos, o verdadeiro despertamento começa por Deus. A síntese do tópico 1 diz o seguinte, Mocila: o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Maravilha. Uma dúvida? Graças a Deus. Então, podemos passar para o próximo tópico. Aqui. Isso. O tópico 1, vimos o tópico 1, né, do 1.1, aliás, né? Agora, vamos ver agora o tópico 2, 2.1. As finalidades do despertamento. Primeiro vimos que o despertamento parte de Deus, o verdadeiro avivamento vem de Deus. Agora, quais são as finalidades? O que Deus espera, o que Deus quer através do despertamento? O senhor pode ler para nós 2.1, a restauração da história de Israel? Vamos lá então. Se o irmão quiser interromper no Maravilha, decorrer da leitura, maravilha. é tranquilo. Aqui nós estamos numa aula, né? Isso. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Isso. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos atrás. Eu quero fazer uma observação, meus irmãos, dentro desse ponto aí. Interessante, né? Ciro, na aula passada, domingo passado, nós vimos, Ciro foi um dos maiores reis da história geral, povo persa, tido como Ciro Grande, né? Fez feitos, né? E eu queria fazer uma observação aqui, dentro do que já foi lido, dizendo o seguinte: Provérbios, Mocilas, 21:1 diz, né? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Pronto. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Que Ciro foi um instrumento nas mãos de Deus para aquele momento específico. Independente dele ser um pagão, independente dele não confessar a fé judaica, independente dele ser uma pessoa totalmente à parte das leis de Deus, Ciro foi um exemplo, Ciro foi um instrumento que Deus usou. Porque tudo está nas mãos de Deus. O senhor pode continuar a leitura, por favor? Pois não. E é só complementando, pastor. Isso. Olha, Israel, quando essa profecia foi dito, 180 anos atrás, Certo. nem Nabucodonosor existia ainda. Com certeza. Olha só agora, o plano de Deus como é poderoso. Então vamos lá.
Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém, a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá, conforme ele diz. Isso. Começa assim uma restauração nacional do povo israelita. Que maravilha! Que maravilha. Pois é, meus irmãos. Então vocês observam que o despertamento proveniente de Deus tem um objetivo, tem uma finalidade. Tem. E nesse ponto que nós estamos vendo aqui na lição, a finalidade era restaurar o povo de Deus. Agora um detalhe, irmão Silas, ainda sobre a pessoa de Ciro, lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, lá existe uma passagem que é muito, muito interessante e vai abrir nosso entendimento. Observe, o que diz Daniel 2, 21? Diz lá, ele, óbvio que é Deus, ele, Deus, muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, quando Deus deseja realizar uma obra, sempre prepara seus instrumentos e os coloca no lugar certo e na hora certa. Foi assim com Ciro. Deus preparou e no tempo dele, no tempo de Deus, no kairós do Senhor, Ciro foi um instrumento de grande despertamento para o povo de Deus. Podemos Então, pastor, não há impedimento, não há Isso. barreira, não há oceano, não há mar, não há força do mal que atrapalhe o que Deus quer fazer. Olha só, Ciro tinha uma cultura pagã idólatra, como diz aqui, né? E Deus usou como uma ferramenta. Ferramenta, instrumento. Essa é uma ferramenta, um instrumento para edificar o templo, para libertar os judeus. E olha como Deus é maravilhoso, que Muito Deus bem. zela pelo seu povo também. Ainda continuando sobre a finalidade do despertamento, tópico 2, item 2, né, ou 2.2, lá fala da restauração espiritual de Israel. Eu vou ler aqui, Sim. e aí o senhor faz seus comentários, né? Diz lá, Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. Aí, irmão Silas, até grifei, os nossos irmãos aí em seus lares podem ver, onde nós grifamos que o homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Você pode fazer uma observação nesse ponto? Pastor, é o seguinte, é só o seguinte, Deus não abandona o homem, mas ele procura no meio Isso. da multidão, no meio da igreja, no meio do seu povo, alguém que ele pode usar. Muito bem. Você tem vontade. Agora, Deus não obriga ninguém, não é verdade? Não, absolutamente, como falou, é a livre vontade. Sim. Observa. Muito bem. Vamos dar continuidade, né? Sim, vamos lá. Por isso, nem todos que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Lá em Provérbios 23, 26, irmão Silas, lá diz o sábio Salomão, filho meu, dai-me o teu coração. O que aprendemos disso tudo é que Deus quer usar as pessoas como seus instrumentos para abençoar outros. Agora é óbvio, Deus não invade coração, Deus não obriga ninguém, Deus quer que nós façamos a sua vontade com amor e carinho. Dando sequência, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, portanto, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. O senhor pode fazer alguma consideração? É só dizer, pastor, Deus não abandonou, Isso. não abandonou Israel, mas deu ali, vamos dizer assim, um castigo, né? Um castigo. Um castigo, Deus deu uma punição, até que eles entendessem que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel mesmo. Até Ciro compreendeu isso aí, talvez pelo comportamento de Israel. Deus falou, esse povo é de Deus mesmo. Então eu vou libertá-lo. E quando Deus quer fazer, irmãos, olha,
Ele tem vontade para a sua igreja também. Ele quer hoje, apenas pastor. que a pessoa dê lugar, né? Dá. Interessante, irmão Ciro, lá em Apocalipse, queridos irmãos, no capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, diz a palavra, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, Deus, Ele quer entrar no seu coração, quer nos usar, Ele quer fazer a festa através de nós. Agora nós temos que dar lugar, não é isso? Tem que dar lugar. Mas vamos dar continuidade? Obedecer a sua palavra, inclusive, Isso. né? É, Vamos, pai, dando vamos pra frente aqui. continuidade às finalidades do despertamento, né? Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, Silas, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, justiça e juízo. O senhor pode ler aí, letra A, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado? O senhor pode ler, por favor? Sim. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Isso. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado da mulher samaritana e fez Zaqueu confessar suas faltas. Isso. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Sim. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Muito bem. Querido, nós estamos no tópico 2, 2.2. Vimos aí que, não é? Que através do Espírito Santo é que começa o despertamento espiritual. Certo. Letra B, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus. Então, observe, todo despertamento começa com o Espírito Santo, não é? Tocando nas pessoas, conscientizando-a do pecado. E, em segundo lugar, todo despertamento começa com o Espírito Santo apontando para a pessoa de Jesus como a solução, como o perdoador dos pecados, como aquele que pode todas as coisas. Não é isso, irmão? E dentro desse ponto aí, eu quero fazer as seguintes considerações. A finalidade principal do despertamento é sempre, não esqueçamos, a restauração espiritual do povo. Então, de que forma ocorre esse despertamento? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence o ser humano do pecado. O Espírito Santo canaliza a atenção do ser humano para Jesus, o único que pode perdoar, o único que pode nos libertar, o único que pode nos salvar. E o senhor pode fazer Pastor, suas considerações para fechar aqui? Hoje a igreja, o Espírito Santo habita na igreja hoje. Sim, sim. Então nós temos essa, vamos dizer assim, facilidade, né, de buscar o avivamento. Porque o Espírito Santo está ao nosso lado. Nós temos a pessoa do Espírito Santo. Muito bem. E Deus quer uma igreja avivada, pastor. Muito bem. Ele quer uma igreja avivada para sempre. Muito bem. Porque o despertador está na própria igreja. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça. Ele habita na igreja. Eu queria fechar esse ponto aqui dizendo o seguinte, irmãos. Todo verdadeiro despertamento tem que levar o ser humano a se voltar para Deus. Não é? Através do arrependimento, através da confiança em Deus. Só para vocês terem ideia, meus irmãos, lá, quando Jesus veio ao mundo, chegou o momento de Jesus ser batizado por João Batista para iniciar o ministério. O que me chama a atenção é que quando Jesus dirigiu-se a João Batista, cheio do Espírito Santo, olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro despertamento leva o ser humano a ver em Cristo o Cordeiro que tira os pecados do mundo. O senhor pode fazer a síntese desse tópico, por favor? Estou assim de dizer o seguinte: Deus é fiel, aliás, é isso mesmo. A finalidade do despertamento, isso aqui, né? Isso. Envolviam a restauração nacional e espiritual de Israel. Certo. A primeira restauração, a pátria; a segunda restaurou o homem da idolatria, dos deuses pagãos, do exílio. Onde ele estava. Então, em outras palavras, a finalidade do despertamento é restaurar o ser humano por completo.
Se alguém diz, eu fui despertado, eu passei por um grande avivamento, mas não houve mudança de vida, não houve restauração, não houve transformação, não houve a vida abundante que Jesus diz que tem para quem o busca, esse avivamento não é de Deus. E pode ver que Deus observou que aquela prática pagã, onde Israel estava cativo, ela não fez muito efeito. Então, os efeitos foram apagados e Deus restaurou. Muito bem. Olhou a obediência deles também. Isso. Vamos para o terceiro tópico? Vamos para Terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas. Eita, coisa maravilhosa, meus irmãos, que bênção, né? Vivemos dias em que muitos estão correndo de um lado para o outro em desespero. Não esqueça, Deus cumpre a sua promessa. Tópico 3.1, a fidelidade de Deus em suas promessas. O senhor pode ler para nós, Monsenhor, por favor? E assim, a finalidade de Deus em suas promessas. Isso. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, conforme a referência aqui. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Ali Deus já começava a usar Ciro. Isso, interessante, lá em Jeremias 27, 22, que está na lição, viu? Lá, o que diz lá? Diz o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, aos que estavam no cativo, lá em Babilônia. Diz assim, aos que estavam sendo levados para o cativeiro. A Babilônia, a profecia dirigindo-se aos que estavam sendo levados. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir, e os tornarei a trazer este lugar. Agora escute, lá em Jeremias 29, 10 e 14, agora a profecia não é para quem iam ser levados para o cativo, mas para quem já estava no cativo. O que Deus diz? Jeremias 29, 10 e 14, vou ler aqui, diz lá, Deus disse, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Deus está dizendo para os que estavam cativos em Babilônia, tornando-vos a trazer a este lugar. Aí Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí Deus dá a receita para os que estão lá no cativeiro. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Depois que o povo orar, buscar a Deus de todo o vosso coração, olha o que Deus diz para eles. E serei achado de vós, diz o Senhor. Aí vem um detalhe, irmãos. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Queridos, Deus é fiel. Em Jeremias 27, 22, Deus diz, olha, vocês serão levados para o cativeiro. Ficarão 70 anos. Já em Jeremias 29, o cativeiro tinha iniciado, já uma leva tinha sido levada para o cativo. Deus usa o profeta Jeremias para dizer, vocês estão no cativeiro, não se preocupe, eu vou cumprir a minha palavra. Cumpriu literalmente, pastor. Faça suas considerações. Ele cumpriu as promessas dele literalmente. Literalmente. Olha, ele usou Ciro para derrotar o exército ali de Babilônia. E ao mesmo tempo, pastor, eu observo três coisas que Deus fez praticamente ao mesmo tempo. Olha só, primeiro, puniu Babilônia. Sim. Que Babilônia foi usado por Deus também para chicotear como chicote Babilônia, Nabucodonosor, para Israel. Isso. Libertou Israel e promoveu a construção do templo. Três coisas em seguida. Então, o que fez aqui? Deus puniu, ele, tudo literalmente, como diz aqui no início da lição. Deus cumpriu literalmente a sua palavra a retorno de Israel. Então, vamos lá. Ele puniu Babilônia, libertou Israel e ainda promoveu a construção do templo. Não é uma bênção muito grande, interessante, pastor? tudo isso está escrito na palavra. Na palavra. Tudo que ele prometeu, ele foi literal aqui, pastor. E é como diz lá em Números 23, 19, minhas irmãs e meus irmãos. Deus não é homem para que minta. Aleluia. Tendo ele prometido, não vai cumprir? Então, minha irmã, meu irmão, creia. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para nós. As promessas de Deus para mim e para você hão de se cumprir. Agora é lógico,
no tempo dele, na hora dele. Você vê 70 anos aí. Mas Isso, cumpriu. espera. É o salmista, esperei com paciência no Senhor. Então espera, que na hora dele Deus vai vir ao seu verdade. encontro. Vamos dar continuidade? 3.2, né? Deus renova as suas promessas de bênçãos. Eu vou ler aqui. Em cada despertamento, olha só, Deus vivifica e renova as suas promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas do Calvário para dar àqueles que o servem. Aí eu queria que o irmão Ciro desse continuidade lendo sobre o batismo do Espírito Santo, uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. É um ponto 3, né, pastor? 3.2, né? Aí eu parei, li sobre Deus renova as suas promessas de bênçãos. Eu quero vamos concluir. lá. Então, vamos. Batismo no Espírito Santo aí. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. Isso. No despertamento que opera no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de todos os convertidos receberem esta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo. Também resultado da morte expiatória de Jesus. Muito bem. Bênção, Irmão Silas, uma das bênçãos do despertamento espiritual chama-se batismo, revestimento com o Espírito Santo. E é interessante que existe uma polêmica danada. Eu queria trazer algumas considerações, né, sobre batismo e dons do Espírito Santo. Eu quero fazer aqui um comentário. Queridos irmãos, queridas irmãs, me ouçam, por favor. Observe, no livro A Confissão de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, página 165, afirma, que diz lá, é o livro que trata da confissão de fé, do credo, do que nós cremos. Diz lá, abre aspas, cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. Aí cita Lucas 24:49, quando Jesus diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Continuando, né, diz, é também uma promessa divina aos salvos, baseado em Atos 2:18, onde diz, também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em outras línguas, conforme Atos 2:4, que diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, vimos aí o que diz a página 165 da Confissão de Fé, sobre batismo com o Espírito Santo, que nós cremos. Na página 167, continua, a experiência pentecostal não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da Igreja de Cristo na Terra ao longo dos séculos, conforme a promessa divina de Atos 2:9, que diz, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, Atos 2:9. Fechando esse ponto, eu quero dizer, portanto, com relação ao batismo no Espírito Santo e aos dons do Espírito Santo, nós não somos cessacionista e sim continuista. Por quê? Porque cremos que a promessa do batismo do Espírito Santo, conforme Atos 1:8, e os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, não cessou na época dos apóstolos, mas continua, é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Alguma observação? Portanto, pastor, o batismo do Espírito Santo ainda é vigente em nossos tempos ainda. Isso. Como falou, não cessou. Não cessou. Então é uma bênção. Eu acrescentaria que quando Deus renova as bênçãos, renova a aliança, parece que Ele acrescenta mais bênçãos ainda. Muito bem. Então, se nós queremos buscar a Deus um avivamento, porque Ele tem promessa para a igreja hoje também, não é só para Israel antigo. Muito bem. Então, Essas promessas continuam hoje continua. ainda conosco.
os dons espirituais, o verdadeiro avivamento, despertamento, começa pelo poder do Espírito Santo. Mas vamos dar continuidade? Vamos lá. Tópico 3, estamos no tópico 3, 3.3. Deus renova a fé dos abatidos. Isso tudo através do avivamento espiritual. Quando se há um despertamento, um avivamento espiritual, há o renovo em todas as áreas da vida. Eu vou ler aqui, irmão. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. Aí vem, o despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, irmão Silas, o fogo do altar de incenso não podia deixar, não devia ser apagado, tinha que estar aceso continuamente. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim, que continue aceso. Hoje, como no dia de Pentecoste, todavia isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Irmão Silas, é com o senhor os comentários. Pastor, às vezes nós estamos desanimados, abatidos mesmo, né, como diz o comentarista. Mas o Espírito Santo, pastor, que está em nós, que está na igreja, nos ajuda nas nossas fraquezas. Né? Então, de repente, vem aquela brasa vira uma chama, e por aí acende, e vem a vontade de orar, a vontade de adorar, e agora é só prosseguir, que o fogo já está no altar. Muito bem, basta excelente. nós estarmos diante de Deus, e buscar, pastor, tem que buscar. Interessante. Está na vontade de Deus também. Para fechar esse ponto, vamos fechar esse ponto, depois eu fazer a síntese do tópico. Eu quero deixar para os irmãos, para ver como é importante o avivamento e despertamento. Lá em Isaías 40, versículo 29 a 31, lá é um versículo, uma passagem muito conhecida de todos nós. Eu vou sintetizar. Lá Deus diz que aqueles que esperam em Deus têm suas forças renovadas para voarem como águias, correrem e não ficarem exaustos, andarem e não se cansarem. Querido, querida, você está cansado, você está cansada? Ore agora e peça ao Senhor que renove sua fé, renove a sua esperança, renove as suas forças, porque o Espírito de Deus quer fazer isso em sua vida. Amém? Amém. Passemos para a síntese, por favor. Irmão, Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Olha, isso é muito maravilhoso. Muito bom. Ok. Passemos para o último tópico, né, querido? Vou pensar terminar, né? Muito bem, o último tópico, é o quarto tópico. O despertamento torna os homens o quê? Obediente a quem? A palavra. A palavra. 4.1. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O senhor pode ler para nós esse ponto, por favor? Então, é pequenininho, mas vamos lá. É isso. Só um, né? O ponto 1 é pequeno. Então, não foram introduzidas novas formas de culto. Sim. Nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Aí que está o segredo. O avivamento não é mordismo, não é pular, não é rodopiar, não é reteté. Querido, isso tudo é coisa humana. O verdadeiro avivamento começa, não é, através do Espírito Santo na vida das pessoas. É um mover que leva a pessoa a obedecer a palavra, leva a pessoa a ser mais fiel, leva a pessoa a ser mais obediente, a viver uma vida de verdadeira contrição. 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente o quê? Ser fiéis o quê, pastor? A Deus, palavra de Deus. Vou ler aqui. Paulo escreveu para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Portanto, o crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Não é? Companheiros, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Os comentários, não sei. Pastor, ainda só voltando um pouquinho ao primeiro, o culto foi estabelecido, é como se eles voltassem ao primeiro amor. Sim. Irmão, nós temos que, quando você se sente abatido, deseja o primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Então o culto é restaurado. Quanto aqui o despertamento dado pelo Espírito Santo, no tópico 2, o crente que está baseado na palavra, aí, irmão, aí que vem, como diz o que da questão. O crente que está baseado na palavra de Deus tem mais segurança, mais convicção, tem mais fé,
Daí vem as demais bênçãos, porque ele está arraigado na palavra, edificado, pastor. né, E aí vem comunhão, Isso. vem uma série de coisas, vem a vontade de adorar, de louvar a Deus, de orar mais, porque houve esse despertamento dado pelo Espírito Santo, pastor. Isso. Não foi pelo pastor, não foi por só eu ler a palavra, não. Tem que estar conduzido pelo Espírito Santo também. E um detalhe, queridos irmãos, o verdadeiro avivamento e despertamento não é momentos de emocionalismo, momento de insight. Eu senti. Não. Pode, às vezes, acontecer que no verdadeiro despertamento você sinta algo, mas nem o sentimento em si não é um despertamento, avivamento, biblicamente falando. Então, o verdadeiro avivamento começa o quê? Oração, leitura da palavra, compromisso com a Bíblia, desejo de evangelizar, amor pelas almas, fidelidade aos princípios da palavra do Senhor. Eu quero fechar agora, dizendo o seguinte, que o verdadeiro despertamento começa, já falamos, vamos repetir, com a obediência, à palavra de Deus e a oração. Quer ver exemplo? Abacuque, um profeta que viveu por volta de 600 anos mais ou menos antes de Cristo. Ele vivenciou o momento que estava iniciando o cativeiro babilônico. Interessante, queridos irmãos e queridos irmãos, observe. No capítulo 1, no versículo de número 5 ao 11, Deus fala para ele que Judá seria castigada pelos caldeus. Aí ele entra em parafuso. No capítulo, versículo 12 a 17, ele ora, mas Deus, tu és tão puro de olhos, tu és justo, como é que irás permitir que um povo pagão, iníquo, humilhe teu povo? E aí, no capítulo 2, Deus responde para Abacuque e diz, olha Abacuque, fica na tua, eu estou fazendo uma grande obra, e Abacuque ouve a palavra de Deus. Aí ele termina o capítulo 3 dizendo, o que ele diz no capítulo 3, 2? Ouvi, Senhor, a tua palavra, e um detalhe, e temi. Aí aqui é a oração, ele diz, olha, eu ouvi a tua palavra, e temi. Agora, meu Deus, a minha oração é, aviva, ó Senhor, a tua obra. Maravilha. Em outras palavras, Senhor, faça como o Senhor quer fazer. Senhor, opera, faz maravilha. E essa oração dele começou a se cumprir com o retorno do povo para a terra prometida. Você pode fazer a síntese para nós fecharmos? Como Deus é maravilhoso, né, irmão? Um dos resultados do despertamento é a obediência do homem à palavra. Muito bem. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Muito bem. Meu Ciro, eu vou fazer minhas palavras finais, vou fazer minhas considerações finais, e depois passo para o senhor para dar o término. Conclusão da lição de hoje. Queridas irmãs, nesse domingo abençoado, esse domingo de vitória. A pergunta que não quer se calar é, o que é necessário para se viver um grande despertamento espiritual? Vejamos, em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e obedecer todos os seus princípios. Note que o grande avivamento do rei Josias, segundo as Crônicas 34, começou exatamente quando os líderes do povo começaram a examinar detidamente as Escrituras Sagradas. E, obviamente, surgiu um grande avivamento. De outra forma, teriam continuado no marasmo espiritual. Então, em primeiro lugar, volte para a Bíblia, para obedecer. Segundo lugar, o que é necessário para ver um despertamento? É necessário buscar com redobrado fervor a presença de Cristo. Quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje, não pode haver avivamento sem oração. E por último, terceiro lugar, o que é necessário para um grande despertamento espiritual? Observe, não podemos perder o primeiro amor. A igreja de Éfeso, Apocalipse 2,4, Jesus diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja muito pragmática, era uma igreja que vivia em detalhes o cristianismo,
Porém, faltava-lhe o quê? O primeiro amor. Meu amor. Queridas irmãs, queridos irmãos, que nós busquemos isso, não é? Para que possamos viver uma vida cristã equilibrada. Que Deus em Cristo abençoe a todas e a todos. E não esqueça, busque Deus. As mãos de Deus estão estendidas para salvar, curar, renovar, batizar, dar poder para a glória dele. Obrigado. Pastor Silas, eu consigo. Meus irmãos, Deus quer operar na igreja. Deus quer avivar a sua igreja. O pastor Sival tem pregado na sexta-feira aqui, dando uma doutrina, e está falando sobre o avivamento. Isso. Me lembro de uma frase que ele falou: o despertamento pode começar com uma pessoa. Muito Você bem. pode ser uma brasa, meu irmão. Você pode ser uma brasa. E essa brasa, ela pode contagiar os irmãos que estão em seu redor. Só tô olhando, Então, dê liberdade ao Espírito Santo. Olha, quando nós damos os grandes despertamentos do século XVIII, início do século XIX, Sim. começou com um homem, começou com uma pessoa, Então, uma começou com o pessoa. pastor Sival. E aí foi se alastrando. O despertamento, o avivamento da Rua Azusa, começou com uma Isso. pessoa, com um grupo simples. E hoje nós somos o que somos, graças a esse grande despertamento, por favor. Irmão, então seja uma brasa. Seja uma brasa. Busque, dê liberdade ao Espírito Santo. Muito bem. Que o Senhor Jesus continue com a sua igreja. Meus irmãos, nós chegamos ao término desta lição e nós vamos então já para o encerramento. Eu quero só convocar os irmãos para o outro domingo, domingo 19 de julho. Nós vamos estudar o despertamento renova o altar. Isso. Não perca as próximas lições. Leia ela durante a semana e no domingo estejamos aqui para discutir os assuntos e você vai aprender mais e mais da palavra de Deus e você vai crescer espiritualmente. Com certeza. Vai ser avivado e vai contagiar os demais Em nome com a de leitura da em nome palavra de de Jesus. Deus. Nós vamos convidar o pastor Ocival, né? Com certeza. Para fazer essa oração de encerramento aqui, pastor Ocival. Ele vai encerrar, vai dar alguns avisos. O general no quartel que dá ordem ao general, né? Nesse maravilhoso domingo, escola dominical, e já dá a benção apostólica. Isso, graças a Deus. Passar o microfone aqui para o pastor Ocival. Não esquecendo, irmãos, que hoje, às 18 horas, aquele culto abençoado, onde o Espírito Santo estará operando maravilhosamente. Pastor, você vai com o senhor. Amém, Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bênção, que maravilha, né? Mais essa lição desse domingo abençoado. E espero que Deus tenha falado com cada um dos irmãos que participaram dessa escola dominical. Então nós vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus pela vida do nosso professor, pastor Isidro, também do nosso superintendente, evangelista Silas, e que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, queremos te agradecer por esta manhã tão especial, quando aqui tivemos o privilégio de aprender mais da Tua Palavra. Senhor, que a mesma possa ficar gravada em cada coração, e que possamos, Senhor, nesse tempo, estar despertado. Ajuda-nos, Senhor, aviva a Tua obra, enche-nos com Teu Espírito Santo. Aleluia. Continua falando conosco. Assim nós oramos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam comigo, amém. Adebe há 60 anos, conservando a chama pentecostal, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.